Bem-vindos a mais um módulo do curso Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Neste módulo vamos estudar a anatomia das aplicações Android. Em particular, vamos olhar para as peças principais que as constituem. Comecemos então pelo pacote distribuível. O pacote distribuível é a peça que é distribuída para instalação nos dispositivos-alvo. A construção desse pacote é realizada com o Build System Gradle. E o empacotamento é feito num ficheiro APK, que contém o código compilado, um ficheiro manifesto, o Android Manifest, que descreve o conteúdo desse pacote e os recursos da aplicação, contendo, nomeadamente, texto nas diversas línguas suportadas, imagens, fontes, etc. Olhando para o ficheiro que descreve o processo de construção, um dos ficheiros, na verdade, o principal, que é o indicado com a seta vermelha, constatamos então que ali estão incluídos vários elementos que descrevem essa construção. Nomeadamente, começando pelo primeiro elemento, assinalado a 1, o Compile SDK, isto é, a versão do SDK usada para a compilação do código-fonte. E, em particular, também aqueles dois elementos, o min-SDK e o target SDK, que referem, respectivamente, a versão mínima do SDK que é tolerado pela nossa aplicação e a versão alvo, aquela para a qual a nossa aplicação foi pensada. Finalmente, assinalado a 3, o conjunto das dependências a considerar na construção do pacote distribuível. No que diz respeito ao fecheiro manifesto, assinalado com a seta a vermelho, está ali apresentado à direita. Aquele que ali está apresentado não é o, o conteúdo final do fecheiro manifesto incluído no pacote distribuível. Para olharmos para o conteúdo, para esse conteúdo final, podemos selecionar a aba a vermelho, que está indicada aqui, e é-nos apresentado aquilo que se pode ver na figura. Uma das coisas a salientar é a informação que nós indicámos anteriormente no fecheiro de construção, no fecheiro de build. Essa informação é incluída no fecheiro de manifesto final com o propósito de, no momento da instalação, verificar se estão ou não reunidas as condições para essa mesma instalação. Por exemplo, se o dispositivo for anterior à versão 24, ali está indicado que não faz sentido instalar esta aplicação porque não é suportada a versão desse dispositivo anterior a 24. Okay? Outros elementos que normalmente figuram aqui no fecheiro manifesto final são o conjunto de permissões requeridas para a execução da aplicação. O utilizador é confrontado no momento da instalação com essas necessidades e, se rejeitar, a instalação é abortada. Quais são, então, da perspectiva do desenvolvimento de software, os principais componentes Android? Ou seja, as principais peças que constituem as aplicações Android. Note-se que, neste caso, falamos de componentes Android no sentido em que são estes os elementos potencialmente acessíveis a partir do exterior, ou seja, são os potenciais entry points da nossa aplicação. Esses componentes são de quatro tipos. Activities, que representam hospedeiros e user interfaces, aquilo que é apresentado ao utilizador. Services, cujo propósito é a execução de trabalho de background, non-user facing, isto é, que não requer que o utilizador esteja a olhar para o que está a ser feito. Broadcast receivers, com o propósito de receber notificações do sistema. E content providers, com o objetivo de fornecer acesso aos dados internos da aplicação a outras aplicações. Um exemplo de uma aplicação que faz uso ou que fornece um content provider para acesso aos seus dados é a aplicação de contactos e a aplicação também de galeria de fotos. Sublinho que neste curso estaremos sobretudo a utilizar componentes do tipo Activity. Porquê? Porque estamos a falar de aplicações user-facing, com uma user interface gráfica. O ênfase estará, portanto, neste tipo de componentes. Para poderem consultar mais informação acerca de quais é que são os possíveis tipos de componentes Android, que indiquei, está ali o link para a documentação oficial. Voltando a olhar agora, então, para o fecheiro manifesto, constatamos que está lá declarada a existência de um componente do tipo Activity, cujo nome é MainActivity, e que esse componente é o componente que irá ser lançado quando o utilizador selecionar o icon que é colocado no home screen. Isso é dito através daquele intent filter que ali está
dentro do elemento activity. Olhemos então agora para outro do conteúdo do fecheiro do pacote distribuível, em particular os recursos de aplicação. Apenas para ilustrar, estou a apresentar aqui os fecheiros de resources, ok? Que descrevem o texto das várias línguas suportadas. No caso, a nossa aplicação suporta apenas duas línguas, português e inglês. O valor inglês, as strings em inglês, acima, são aquelas que são consideradas como os valores por omissão, caso não exista uma tradução para a outra língua suportada, que é português. À esquerda, assinalado com 1, está a diretoria do projeto, que, uma vez aberta, mostra todos os recursos existentes no nosso projeto. Selecionados o fecheiro strings.xml de PT e o fecheiro strings.xml, observamos que existe uma string que tem tradução para português. A string com a chave designada de greeting. Olá, Android. E o valor por omissão é o Android acima, assinalado na vista acima. Portanto, isto é a forma que nós temos para suportar múltiplas línguas, incluindo os vários fecheiros associados a cada uma das línguas com as traduções de todo o texto que aparece na User Interface. E conhecido de forma estática, isto é, que é conhecido em momento de desenvolvimento. Olhamos agora para o código-fonte do nosso componente Activity. O meu propósito aqui não é olhar para os detalhes, mas é, sobretudo, para indicar quais é que são as construções da linguagem Kotlin que precisamos de conhecer para poder fazer desenvolvimento em Android. Começo por mostrar que, ora, nós definimos uma Activity como? Criando uma classe derivada de Component Activity, assinalado a 1 na imagem. Usamos Component Activity porque queremos fazer uso de UIs em Jetpack Compose. Se não fosse o caso, podíamos derivar de outra classe que não seja a Component Activity. Por exemplo, Activity. No caso, vamos sempre criar classes derivadas de Component Activity. Quer isto dizer que precisamos de saber definir tipos à custa de classes e conhecer a herança, que é o que está ali assinalado. Neste caso, o que estamos a fazer é redefinir o método onCreate, que será chamado no momento da instanciação da Activity, momento esse decidido pelo sistema, ok? E que irá executar aquele código que lá está contido. Nesse código saliento aquilo que está assinalado a 2. Trata-se de uma higher order function. Isto é, uma função de ordem superior, ou seja, uma vez mais, uma função que recebe, no caso, outra função. Aquela função setContent é uma função que recebe como parâmetro uma função composable, que estudaremos adiante. Ali, também ele assinalado a 3, estão duas coisas. Modifier é uma interface e FillMaxSize, que é uma extension function. Portanto, estamos a falar de extension functions, interfaces e, no caso, name parameters, o modifier igual a. Portanto, resumindo, este pedaço de código inclui, sobretudo, já agora um exemplo de higher order function, portanto a função scaffold é uma função composable que recebe como parâmetro ainda outra função composable. Okay? Sublinho que em Kotlin, caso o último parâmetro de uma função seja uma outra função, podemos usar uma lambda expression e essa lambda expression pode ser colocada fora da lista de parâmetros da função. Okay? É o que está ali assinalado a 4. Resumindo, a saber ou a rever, seja lá qual for o caso, para podermos construir aplicações Android, é preciso estarmos capazes de compreender o que é uma classe, o que são interfaces, saber herança, polimorfismo, sabermos o que é um companion object, sabermos o que são funções de exceção e sabermos o que é uma higher order function e o que são lambda functions. É, portanto, preciso ter um conhecimento relativamente sólido acerca da linguagem de programação Kotlin. E termino. Espero que este módulo
vos ajude a compreender quais é que são os principais elementos envolvidos na construção de uma aplicação Android, sobretudo em momento de desenvolvimento. Até uma próxima!